Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia, tá? Pelaquela live que a gente fez no Instagram, a gente fez uma recordação, a gente relembrou, a gente revisionou os conteúdos que a gente já tinha trabalhado antes de entrar de quarentena, do isolamento social começar, beleza? E hoje a gente vai dar continuidade a o nosso conteúdo, módulo 2, livro 2, beleza? Capítulo 3, que é o capítulo sobre o território brasileiro. Então, o livro que a gente vai começar a utilizar hoje é o módulo 2, é o livrinho 2, capítulo 3, que é justamente o capítulo 1 do módulo 2, ok? Quando a gente fala sobre território brasileiro, a gente está falando de uma multifacetas, de uma formação de uma multivariedade de características que a gente vai começar a estudar a partir de hoje. Algumas a gente já tinha estudado, como processo de colonização, formação populacional, formação étnica, formação cultural, formação populacional demográfica, os vazios demográficos, pirâmide etária, tudo isso está relacionado ao território brasileiro, mas hoje a gente vai estudar mais outras características humanas, como as dimensões, os limites, o processo da dimensão cultural também, que é muito importante, e assim sucessivamente, beleza? Então vamos lá, capítulo 3, módulo 2. Extensão e limites. O território brasileiro, ele possui como uma característica principal a sua grande extensão. Para vocês terem uma ideia, o Brasil ele é conhecido como um país-continente. A extensão territorial dele é tão grande que chega a ser maior do que territórios de outros países ou de tamanho igual a outros países muito grandes, beleza? O Brasil é o quinto maior em extensão territorial do mundo. Daí vocês têm uma ideia do quão grande o território brasileiro é. O que eu já falei para vocês, considerado como um país de dimensões continentais por conta do seu tamanho, ou seja, apresenta uma área equivalente à de um continente. Ele tem 8.514.876 quilômetros quadrados de extensão. Por definição, todo país ou região que apresente uma área maior que a da Austrália, 7.692.024 quilômetros quadrados, é considerado continental, pois esse país equivale a uma extensão quase totalmente do menor continente existente na Terra, a Oceania. Então a gente tem a Austrália, que é o maior país da Oceania, praticamente toda a Oceania é formada pela Austrália, mas é menor que ele, tem a Nova Zelândia, o restante é tudo ilha de pequeno tamanho, para vocês terem uma dimensão disso. E a área do continente todo da Oceania, que é o menor continente da superfície terrestre, é quase a área do território brasileiro. Então, poxa, a gente mora num país em que a área dele é praticamente a área de um continente inteiro. E aí vocês imaginam as questões sociais, culturais e demográficas populacionais que existem dentro desse país que a gente vive chamado Brasil, ok? Como eu já falei para vocês, os países mais extensos do mundo, aqui destacam 5. Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e Brasil em ordem de tamanho, tá certo? Do maior para o menor. A Rússia, ela vale destacar um ponto importante, que é uma parte dela é da Europa, uma parte dela está no continente asiático. O Canadá, os Estados Unidos, a China e o Brasil são os 5 maiores países do mundo. O Brasil é o quinto em extensão territorial, o quinto maior país em extensão territorial do mundo. A gente tem a quinta maior população e é o quinto também em questão de extensão territorial. A extensão do território brasileiro é marcada pela grande distanciação dos seus pontos extremos de localização. Como o Brasil ele é muito grande, tanto latitudinalmente quanto longitudinalmente, a gente tem uma distância muito grande do extremo norte para o extremo sul e do extremo leste para o extremo oeste. Ok? No sentido norte-sul, o Brasil possui uma distância de 4.394 quilômetros entre o Monte Caburaí, localizado em Roraima, e o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, tem 4.394 quilômetros. Só para vocês terem uma ideia dessa dimensão territorial, do quão grande é o território brasileiro. E na extensão de leste para oeste, tá certo? Da Ponta dos Seixas até
a nascente do rio Moá, que é também essa Serra da Contamana, tá certo, no Acre, tem-se 4.319 quilômetros quadrados. Então, entre o extremo norte e o extremo sul são 4.394, do extremo leste para o extremo oeste são 4.319. É praticamente a mesma coisa, como se fosse um quadrado, porém as diagonais são diferentes, porque o extremo norte é aqui e o extremo sul é aqui. Como eu já falei, entre o Monte Caburaí, que é o extremo norte em Roraima, e o Arroio Chuí, que é o extremo sul no Rio Grande do Sul, tem 4.394 quilômetros. No extremo leste, que é a Ponta dos Seixas, lá na Paraíba, e a Serra da Contamana, ou a nascente do Rio Moá, no Acre, tem 4.319 quilômetros de separação. São 4.319 mil metros de separação. É muita coisa, galera, é muita coisa. O país é muito extenso, tá? Localização agora do Brasil no mundo. A gente já viu a extensão territorial, os 5 maiores países do mundo, a questão dos limites territoriais do território brasileiro e agora a gente vai para a localização do nosso território brasileiro no mundo, beleza? O território brasileiro possui terra em 3 hemisférios da Terra, norte, sul e oeste. O que separa entre hemisfério norte e hemisfério sul? A linha do Equador. O Brasil ele é cortado pela linha do Equador. A linha do Equador passa aqui. O Brasil tem terra tanto em cima quanto embaixo. Então já tem terras no hemisfério norte e no hemisfério sul. O que separa entre oeste e leste? O meridiano de Greenwich. A oeste do meridiano está o Brasil e a leste está o outro lado. Sempre pense em oriental e ocidental. Oriental, comida oriental, sushi, sashimi, lá pro lado da China, ocidental, o oposto, beleza? Então, o Brasil tem tanto terras no hemisfério norte, em cima, quanto no hemisfério sul, embaixo, quanto no hemisfério oeste, à esquerda do meridiano de Greenwich. Ok? Como eu já falei, a linha do Equador é uma linha imaginária que divide a Terra em 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. A linha do Equador passa no norte do Brasil. Como a gente é cortado pela linha do Equador, a gente tem terras tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. No hemisfério meridional quanto no hemisfério setentrional, que é a mesma coisa de norte ou sul, tá? 7% das terras estão no hemisfério norte ou hemisfério setentrional e 93% das terras estão no hemisfério sul ou meridional. Então, 7% das terras do território brasileiro está acima da linha do Equador e 93% das terras do território brasileiro estão abaixo da linha do Equador. O Brasil é o único país do mundo cortado pela linha do Equador ao norte em 0 graus e pelo Trópico de Capricórnio ao sul em 23,27 graus. Podemos observar que 92% do território brasileiro localiza-se na zona intertropical ou tropical e 8% na zona subtropical. A gente tem vários paralelos principais no nosso globo terrestre. O principal deles é a linha do Equador. Acima da linha do Equador a gente tem um trópico de Câncer. Abaixo da linha do Equador a gente tem um trópico de Capricórnio. O Brasil é o único país do mundo inteiro cortado ao norte pela linha do Equador e ao sul pelo trópico de Capricórnio. Então, 92% do nosso território brasileiro está entre essa região, entre a linha do Equador e o trópico, que é conhecida como região tropical e intertropical. E 8% está na zona temperada do sul, que é abaixo da linha do Equador. E isso abrange os estados do Rio Grande do Sul, tá certo? E isso caracteriza aquelas condições climáticas diferenciadas do que a gente tem do restante do território brasileiro. Temperaturas frias durante uma parte do ano e assim sucessivamente. Beleza? Só beber água aqui, só um instante. Agora o Brasil... No mundo a gente traz aqui o planisfério, como eu já falei para vocês. Observem aqui. Aqui está o território brasileiro. Gente, esses slides também vão estar lá no meu drive. Procura o professor Demetrio Cavalcante no Instagram. Na bio tem um link, tá certo? Esse link encaminha para o drive e esses slides vão estar no drive, que é para facilitar também o processo de estudo de vocês, tá? Então aqui é a linha do Equador como paralelo principal, o território brasileiro. Abaixo da linha do Equador, acima da linha do Equador, e a oeste, à esquerda do meridiano de Greenwich, a gente tem terras do território brasileiro. Bem aqui passa o Trópico de Capricórnio. Reparem que abaixo do Trópico
Trópico de Capricórnio, a gente tem praticamente toda a nossa região sul inserida nesse contexto, e entre essa linha aqui da zona tropical, da linha do Equador, da zona tropical e intertropical, a gente tem 92% das terras do território brasileiro, tá? E aqui a gente tem hemisfério ocidental, hemisfério setentrional e hemisfério oriental. O Brasil tem terra em 3 hemisférios da superfície terrestre. O meridiano de Greenwich divide a Terra em 2, hemisfério leste, oriental ou oeste ocidental, que eu acabei de falar para vocês. Ele também, como ele não passa pelo Brasil, ele não corta o território brasileiro, quando ele separa, as terras brasileiras estão localizadas totalmente em um dos 2 hemisférios. No nosso caso, é o hemisfério ocidental ou hemisfério oeste. O Oceano Atlântico, ele banha a costa do leste do Brasil, com aproximadamente 7.367 quilômetros de extensão. É o segundo maior oceano da superfície terrestre, só perde para o Oceano Pacífico, tá? A costa brasileira se estende do Cabo de Orange, que é bem aqui no Amapá, até o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Como eu já falei para vocês, o Brasil ele é muito grande, então a gente vai ter 26 unidades federativas e um distrito federal. A gente vai ser um dos países que tem mais fronteiras terrestres do mundo. A nossa fronteira marítima é uma das maiores do mundo também. Tá? E aqui eu trago um Brasil, Extinções e Fronteiras. Esse mapa tá no livro de vocês, tá? Se vocês procurarem, esse mapa também tá aí, vocês vão passando, vocês veem direitinho, beleza? Brasil, Extinção das Fronteiras. A gente tem o território brasileiro, as nossas unidades federativas, que a gente chama de Estado, e todos os estados e todos os outros países, estados-nações que fazem parte da América do Sul. Dentro dessa contextualização, vale salientar que, de todos os países da América do Sul, o Brasil só não faz fronteira com 2, Chile e Equador. Todos os outros países da América do Sul fazem fronteira com o Brasil. Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Todos os países da América do Sul fazem fronteira com o território brasileiro, excetuando Chile e Equador, ok? Extensão dos limites territoriais com o Brasil. A fronteira do Peru com o Brasil tem 2.995 quilômetros. A fronteira do Brasil com a Bolívia, 3.338 quilômetros. A fronteira do Brasil com o Paraguai, 1.366 quilômetros. A fronteira do Brasil com a Argentina, 1.261 quilômetros, a fronteira do Brasil com o Uruguai, 1.068 quilômetros, a fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa, apenas 730 quilômetros, do Brasil com o Suriname, 588 quilômetros, do Brasil com a Guiana, 1.606 quilômetros, do Brasil com a Venezuela, 2.199 quilômetros, e do Brasil com a Colômbia, 1.644 quilômetros. Para vocês terem ideia do quão grande é a fronteira continental brasileira, da mesma forma que a fronteira marítima é muito grande. Dentro dessas questões de limites e fronteiras, a gente tem algumas características que é importante salientar, como eu já falei para vocês. O Brasil faz limite com 10 países diferentes, só não faz fronteira com Chile e Equador, então todos os outros países da América do Sul fazem fronteira com o território brasileiro. E os limites entre esses países eles podem ser naturais ou artificiais. Como assim, Demetrio? Quando se limita um país e outro, quando a fronteira de um país e outro, essa fronteira ela pode ser separada por um rio, por uma floresta, pelo oceano, por coisas naturais. Do mesmo jeito que ela também pode ser transportada e separada por coisas artificiais, como praças, monumentos, estátuas, avenidas e assim sucessivamente. Geralmente quando a gente vai na BR, tem uma placa bem bonitona, limite entre Fortaleza e Itaitinga, por exemplo. Tá? É justamente quando acaba Fortaleza e se inicia Itaitinga. E aí esses limites eles podem ser naturais ou artificiais. Eu trago 2 imagens de países que fazem fronteira com o Brasil para explicar para vocês direitinho o que são esses limites naturais ou artificiais.
Aqui a gente tem a fronteira da Argentina, do Paraguai e do Brasil, que é conhecida como Tríplice Fronteira, que é separado por um rio. Então tem o rio, aqui é o Brasil, aqui é a Argentina e aqui é o Paraguai. Isso é uma fronteira natural. Por quê? Porque o rio que separa esses três países, beleza? Dessa outra forma, a gente tem aqui o obelisco, que é um monumento, tá certo? Uma estátua, um monumento artificial feito pelo ser humano, que marca a fronteira entre o Brasil e a Argentina. Então, entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina, a gente tem a... Eu confundi aqui, gente. Vou só trazer para vocês. Um rio, uma fronteira natural, e entre o Brasil e o Uruguai, tá? Que é o Uruguai, não é a Argentina, o professor confundiu, perdão. Entre o Brasil e o Uruguai, a gente tem o obelisco. O obelisco separa o Brasil do Uruguai, enquanto a Argentina, o Paraguai e o Brasil é uma fronteira natural. Gente, a aula de hoje é isso. Tá? A gente não está mandando muito conteúdo para vocês, que é justamente para facilitar esse processo de aprendizado. Semana que vem, a gente vai estar fazendo a correção da atividade que vai para vocês fazerem hoje, tá certo? Então vocês vão ter correção também. Por chamada de vídeo, a gente vai compartilhar as questões, discutir elas e dizer onde está correto e onde se está errado, beleza? E a gente vai relembrar os conteúdos da aula de hoje para iniciar os da aula que vem. Lembrando que os slides, eles estão disponíveis no meu Drive, então acessa lá o meu perfil profissional, professor Demetrio Cavalcante, clica no link, clica no Drive, baixa os slides para facilitar o estudo e a atividade que vocês vão fazer em casa, beleza? É isso, galerinha. Até a próxima.